Olá, aqui é Bruno Souza, planejador financeiro pessoal, com mais um vídeo de planejamento financeiro. O tema central do nosso vídeo hoje vai ser inflação. Eu achei importante a gente conversar sobre esse tema, porque eu tenho percebido não, eu presencio diariamente que as pessoas não entendem o que é inflação. E aí você começa a ver o vídeo e fala assim, mas isso eu sei o que é inflação, então espera um pouquinho para vamos ver se você sabe mesmo o que é inflação, tá? Ou de onde que ela vem, ok? Por que isso é relevante? Porque quando a gente toma decisões de planejamento financeiro e principalmente em investimentos, a gente tem que levar em consideração qual que é a perda de valor da moeda no tempo para proteger os nossos valores no futuro, nosso fluxo de caixa e também que o nosso investimento supere essa perda de valor. Então, é muito importante entender a dinâmica da inflação, tá? Como que ela corrói o nosso poder de compra no tempo, mas é interessante entender de onde que ela vem. Porque quando você começa a perceber que está tendo movimentos de inflação, você se posiciona diante desse cenário. E o que eu percebo é que a maioria das pessoas percebe a inflação quando o preço de produtos sobem na prateleira do supermercado. Isso é um reflexo de inflação, mas isso não é a origem da inflação. Isso pode ser, depois de uma forma sistemática, uma origem de uma inflação inercial, que é uma outra coisa. Que é como se fosse as pessoas reprecificam por causa do aumento da inflação e vão em uma inflação por inércia, por exemplo, eu vou aumentar o preço da minha consulta de planejamento financeiro porque o preço dos produtos no supermercado aumentou, então eu olho o índice e falo assim, como aumentou, eu tenho que reajustar o meu. E aí vão se reajustando e reajustando. Então você vê, por exemplo, aluguel. A pessoa reajusta o contrato de aluguel com base no índice de inflação, que foi uma leitura anterior. Mas isso não é o que eu quero chamar a atenção aqui. Eu quero chamar a atenção aqui a origem lá no início, de onde que gera realmente a inflação. Tá? Então, preço, a gente sempre observa que preço é uma relação de oferta e procura. Então, quanto maior oferta e procura, vai tendo um dinamismo aí entre aumento e diminuição de preço. E todo mundo que fala de inflação sempre observa por esse aspecto: preço, oferta e procura. Então eu quero dar um exemplo aqui, que eu acho que é um exemplo que vai deixar muito claro e vai quebrar um paradigma de que inflação é isso. Tá? Então vamos dar um exemplo. Não sei se todo mundo que está vendo esse vídeo lembra da época do governo de Sarney, mas se não lembra, já ouviu falar, que o preço das coisas subiam diariamente. E às vezes você ia no supermercado, tinha lá um funcionário marcando o preço ao longo do dia, porque abria num preço e no final do dia já tinha remarcado o preço. E você pegava lá um produto da prateleira, ele tinha etiquetas em cima de etiqueta, porque ele nem arrancava mais etiqueta que mudava tempo. Era uma máquina de remarcação de preço, por consequência de inflação. Então vamos entender por que acontecia isso. E eu acho muito relevante a gente estar atento a esse tema, porque eu estou gravando esse vídeo em novembro de 2020 e essa semana o ministro da Economia meio que preparou a sociedade brasileira para uma hiperinflação. Então vamos lá. Imagine que você fosse comprar um carro na época do governo do Sarney e o preço do carro fosse X mil cruzados, sei lá se era milhões, um valor em cruzados. E aí, deixa eu desligar a notificação aqui. E aí, você pega aquele mesmo carro e converte o preço dele para dólar. Vamos dizer que o preço era 25 mil dólares aquele veículo. Se você fosse nessa loja um mês depois para comprar o mesmo carro, o preço dele em cruzados teria aumentado muito, mas o preço dele em dólar se mantinha. Inclusive era uma referência manter o preço pelo dólar. E aí vem o questionamento meu. Então, inflação é aumento de preço por oferta e procura? Porque se é aumento de preço por oferta e procura, era para ter aumentado em dólar. Então, nesse exemplo, você percebe que inflação não é algo apenas relacionado
A oferta e procura tem a ver com a moeda. Então, o que acontece com a moeda? Que uma moeda perde valor e a outra mantém valor para ter essa dinâmica de preço nos produtos. É o seguinte, o Estado ele tem impressora para imprimir dinheiro, imprimir moeda. Ele não pode fazer isso discriminadamente, da cabeça de, vou imprimir. Na época do Sarney fazia muito era isso. Tem que pagar contas? Vamos imprimir dinheiro. Imagina você, na sua casa, precisando pagar a conta no final do mês, entra no seu computador, pega a sua impressora e imprime dinheiro para pagar a conta. Olha que facilidade. Não é isso? Então, tem que ter um critério para poder imprimir o dinheiro dessa forma, ok? Mas o que acontece é o seguinte, se a dinâmica de preço tem a ver com oferta e procura, tem a ver então com quando eu aumento a oferta, eu diminuo o preço. E quando eu diminuo a oferta, eu aumento o preço, certo? Com dólar, a gente percebe isso, porque a gente enxerga o dólar como algo que a gente compra. Não é algo que a gente recebe de salário, normalmente. A gente compra dólar. Então, se está tendo muita oferta de dólar, o que acontece com o preço do dólar? Cai. Se está tendo pouca oferta de dólar, muita procura pelo dólar, o dólar sobe. Por isso que quando o mercado está pessimista, com medo de como que as coisas vão ficar, existe uma procura pelo dólar e o dólar sobe. A gente vê isso no jornal todos os dias. Toda notícia ruim, dólar sobe. Procura pelo dólar, o preço sobe. E aí como que o nosso Banco Central lida com o dólar quando ele está subindo muito? Ele fala assim, está subindo muito porque tem muita gente procurando. O que ele faz? Ele aumenta a oferta de dólar. Ele abre a porta do cofrinho dele, tira um monte de dólar que está guardado e põe ele em circulação. Aumentando a base de dólar que está sendo negociada, você consegue reduzir o preço do dólar. Então, a moeda, assim como outro produto, existe a dinâmica de preço de oferta e procura. Agora, quando a gente fala que alguma coisa aumentou de preço numa prateleira, pontualmente, tem a ver com oferta e procura. Agora, quando a gente fala de uma forma generalizada, sistemática, não é oferta e procura de um produto específico. Percebem? Mas tem um produto que no Brasil, ele norteia todas as transações, que é a nossa moeda, que hoje é o real. Então, de uma forma sistemática, quando você fala assim, tudo ficou mais caro, é porque tudo está sendo mais procurado, tudo está tendo uma oferta menor, ou tem a ver com a moeda? Entenderam? Então, o que acontece? Se aumenta-se a oferta de moeda, a gente chama de base monetária, né? Se você aumenta a impressão de moeda, o número de moeda que está circulando, você tem mais oferta de moeda. E com isso, você tira valor da moeda. É isso que acontece. Então, durante o governo do Sarney, imprimiu muito dinheiro, muita moeda, perdão. Imprimiu muita moeda. Com isso, depreciava o valor da moeda. Muita oferta, perdia valor, perdia preço. Ok? E, agora na pandemia, o que aconteceu? Com muito preocupações de como iam fazer para pagar o auxílio emergencial e tudo, qual foi a decisão do Estado? Imprimir moeda, aumentar a base monetária. Quando se faz isso, o que acontece? Imagina que eu tenho na minha carteira uma nota de R$100. Na hora que imprimiu um dinheiro lá, várias outras notas, várias outras moedas de real, automaticamente eu estou perdendo valor nesse dinheiro que está dentro da minha carteira. Porque numa questão de tempo, pode ser mais ou menos tempo, aquilo ali vai refletir no preço das coisas. Porque mesmo que um produto tenha mantido uma relação de oferta e procura estável, a oferta de moeda tirou o poder de compra daquela moeda, diminuiu o poder de compra daquela moeda, então vai precisar de um valor maior nominalmente para comprar os mesmos produtos que tinham antes. Isso é muito sério, porque imagina que você tem dinheiro guardado e de repente quem tem poder para imprimir dinheiro, imprime muito dinheiro que automaticamente está depreciando o que você tem guardado porque quando a gente pensa em guardar dinheiro, a gente guarda dinheiro justamente
o dinheiro tem uma característica que é reserva de valor. Então você guarda o dinheiro na expectativa que ele vai reservar valor para te dar poder de compra, para você adquirir bens e serviços e produtos no futuro. E aí, por uma questão de política monetária, imprime mais dinheiro, aumenta a base monetária, e aquela reserva sua é depreciada. Então, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: entender o que é inflação. Entender o que é uma moeda de um país que, quando vê algum problema, ele decide imprimir moeda. Tá? Então, gente, resumindo esse vídeo, não pense que inflação é aumento de preço nas prateleiras do supermercado. Encare inflação como o quê? Aumento da base monetária. Agora, eu estou gravando esse vídeo em novembro de 2020. A quantidade de moeda que foi impressa, a quantidade de aumento de base monetária que nós tivemos pela pandemia foi enorme. Então, por que em todos os produtos, de uma forma generalizada, nós não vimos ainda o aumento na prateleira? Porque sim, a relação de oferta e procura no produto também é uma realidade. Então, quando a demanda, porque as pessoas no fiquem em casa começaram a demandar menos, a dinâmica de negócio em cima de produtos específicos não foi reajustada. Mas, uma vez que o mundo volte ao normal, uma vez que o mundo volte a consumir combustível como consumiam antes, como que vocês acham que vai ficar o preço do combustível, do óleo diesel e da gasolina? Uma vez também que o preço dele ele é indexado também em dólar, em moeda forte. Vai aumentar o preço das bombas de gasolina aqui no Brasil. Um produto que está no centro de uma cadeia produtiva de logística. E o que vai acontecer? Aumento de preço generalizado. Então, quando o ministro da Economia dá um vislumbre sobre preparar o brasileiro para períodos de hiperinflação, ele coloca culpa em falta de capacidade de honrar dívidas. É claro que tem relações, tá? Falta de capacidade de honrar dívidas. O Brasil hoje está ameaçando dar calote. Há um tempo atrás, todas as corretoras falam assim, vem investir em tesouro direto, porque é o mais seguro e tal. Não estou dizendo que não é o mais seguro, mas estou dizendo que está tendo ameaça pelo ministro da Economia de que isso venha a acontecer. E diante desse cenário, o que nós podemos fazer de forma estratégica, com planejamento financeiro ou gestão de ativos, para nos defender, ou seja, gerar lastro para nos proteger quanto a essa depreciação da nossa moeda. Então, espero que esse vídeo possa ter elucidado melhor o que seria a inflação. Se você não entendeu direito, por favor, deixe nos comentários ou me peça para explicar melhor em outro vídeo. Eu sei que o tema é difícil de ser compreendido, não é à toa que a maioria das pessoas não compreendem e consideram que a inflação é só aumento de preço nas prateleiras. Mas o que eu quero chamar a atenção é que vocês percebam o cenário, percebam o que está acontecendo na economia brasileira em relação à moeda, para entender que quando for lido um índice de inflação, por exemplo, o IPCA, por que ele foi alto, por que ele foi baixo. Só para trazer um pouco mais de informação. Outubro de 2020 foi lido agora, em novembro. E ele foi recorde desde outubro de 2002. Não sei se vocês lembram, em outubro de 2002 houve uma novidade no Brasil, que era um partido de esquerda ser eleito de forma democrática. E havia uma apreensão muito grande, porque as pessoas não sabiam do que viria depois daquilo, o que aconteceria com a economia brasileira. Graças a Deus foi ótima depois, mas naquele momento as pessoas tinham muito receio. E nesse medo, houve uma procura por dólar, preocupação, o dólar subiu muito, as pessoas entendiam que o Brasil estava extremamente arriscado, tinham muitas teorias conspiratórias, e a inflação em outubro de 2020 foi enorme, até porque ela representou um aumento do dólar, a depreciação da nossa moeda diante de outra moeda forte. A dinâmica é essa, pessoal.
Dólar batendo R$ 6. Impressão de moeda interna. Pessimismo. A inflação é isso, tá? O aumento de preço nas prateleiras é uma consequência. Então, diante de saber que é isso que é inflação, que o seu dinheiro que estiver indexado à moeda real está perdendo valor, o que pode ser feito para se proteger diante de uma informação tão relevante? Espero que tenha ajudado. Um forte abraço.